Livro de Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 52, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés. O contexto da palavra: Cântico de Moisés, a lição da história, Deus é justiça. Versículo 1: Escute o céu que eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Versículo 2: Desça como chuva o meu ensinamento, e a minha palavra se espalha como orvalho, como chuvisco sobre relva e macia, e apreciarei a herança verdizante. Versículo 3: Vem produzir o nome de Javé, ou pronunciar o nome de Javé, e você agradeça o nosso Deus. Versículo 4: Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque toda a sua conduta é o direito, e Deus é fiel e sem com mistério, ele é a justiça e a retidão. Contexto da palavra: Israel se corrompeu. Versículo 5: Os filhos degenerados pecaram contra ele, e são uma geração desprezada e pervertida. E isso que vocês devolvem a Javé. Povo indita e considera de não é o Pai do Criador, e você lhe permitirá vosso Pai. Contexto da palavra: Deus beneficiou Israel. Versículo 7: Recorde as duas e foram-se. Repasse gerações em geração. Pergunte ao seu pai e ele contará. Interroga-os a Sião e eles dirão: quando o Altíssimo apertará as nações, e quando espalhará os filhos de Israel, ou de Adão. Ele marcou fronteira para os povos, conforme ninguém e dos filhos de Deus. Versículo 9: Mas a parte de Javé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Versículo 10: Ele encontrou uma terra árida, num deserto solitário, cheio de uivos, cerco, e cuidou e guardou com carinho, como se fosse a menina dos seus olhos. Versículo 11: Como a águia cuida do seu ninho, a revoa por cima dos filhotes. Ele tomou, estendendo as suas asas, e carregou em cima de suas penas. O único produziu de Javé, e foi Javé. Nenhuma das tuas extremidades o estrangeiro acompanhou. Versículo 13: Ele colocou sobre os montes, e alimentou-se e produto do campo. E ele criou com mel silvestre e com óleo de uma moldura pedreira. Versículo 14: E com a colheita você é o leite de orvalhos, e a gorduras cicatrizante e cordeiro.
com a manada de bazã e cabrito, com flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo. E quando bebe o fermento. Contexto da palavra: Israel abandonou a Deus. Versículo 15. Jacó comeu e ficou satisfeito. Jesurum engordou e deu coice, e ficou gordo, e robusto e corpulento. E retirou-se de Deus como fizeram, e desprezou a rocha da salvação. Versículo 16: Ele provocará o ciúme como Deus estranho, irritaram como as suas abominações. Versículo 17: E sacrificaram os demônios, falsos deuses, os deuses que não havia conhecido. Deus novo, recentemente chegado, que seus antepassados não temia. Versículo 18: Você desprezou a rocha que o cerro encontrou, e Deus ele deu a vida. Contexto da palavra: Deus corrige Israel. Versículo 19: Javé viu tudo e ficou enfurecido, e rejeitou seus filhos e suas filhas. Versículo 20: Ele disse: Vou esconder dele o meu rosto, e ver qual será o seu futuro, porque são gerações pervertidas, e são filhos e não da felicidade. Versículo 21: Ele provocaram o meu ciúme como Deus falso, e me irritaram como seus ídolos, e fazia por isso vou provocar o ciúme deles, com um povo falso, e vou irritá-lo com uma nação idiota. Versículo 22: O fogo da minha ira está ardendo, e vai querer ir à mão da morte, e vai devorar a terra e seus produtos, e abrasar o alicerce da montanha. Versículo 23: Vou acumular males sobre ele, contra ele vou esgotar a minha flecha. Versículo 24: Ficarão enfraquecidos pela fome, consumidos por a febre e peste violenta. Mandarei contra ele os dentes das feras, com veneno de serpente do deserto. Versículo 25: A espada levará seus filhos, dentro terror e falsidade. Todos perecerão, jovem e donzela, criança de peito e velho de cabelos brancos. Contexto da palavra: Javé acusa as nações. Versículo 26: Então pensei, vou reduzi-los a pó, vou apagar a memória no meio de Israel. Versículo 25: Mas eu temi a arrogância dos inimigos, má inscrição dos heróis, e eles dirão: Nossa mão venceu, e não foi Javé quem fez isso? Versículo 28: Porque é uma nação sem juízo, que não tem inteligência. Versículo 29: Se fosse sábio, entenderia tudo isso, e saberia discernir o seu futuro. Versículo 30: Como pode um homem sozinho perseguir 1000? Ou 2000 perseguir 10.000? Não pegue na rocha o mandou, porque Javé entregou. Sim, e nenhum dele não é.
como a nossa rocha. O nosso inimigo pode atestar. Versículo 32. Pois vem dele a minha de Sodoma e a desperdição de Gomorra. As suas uvas são uva venenosa, os seus cachos são amargos. Versículo 33. O vinho deles são veneno de serpente, violeta ou violenta peçonha de cobra. Contexto da palavra: Javé corrige as nações. Versículo 34. Isso não está guardado junto a mim, ou lacrado em meus tesouros? Versículo 35. A mim pertence a vingança e a represália. O dia que o pelo escarregar, examinem a minha, e dele vem o desprezo, e o seu destino futuro se aproxima. Versículo 36. Se Javé fará justiça ao seu povo e terá piedade de seus servos, ao ver que a mão dele vai fraquejando, e não mais nenhum livre e nem escravo. Versículo 37. Javé dirá: onde estão os deuses dele? A rocha onde cavava a água. Vocês não comiam a gordura e sacrificava dele, e não bebiam o vinho de suas libações. Que esses deuses se ponham em pé e socorra, e seja ele a proteção de vocês. Versículo 39. Agora veja bem, eu sou, e eu fora de mim não existe outro Deus. Eu faço morrer e faço viver. Sou eu que firo e torno curar. Ninguém se livra da minha mão. Versículo 40. Sim, eu levanto a mão para o céu e juro, tão verdade como eu vivo eternamente. Versículo 41. Quando eu afiar minha espada fulgurante, a minha mão agarrar o direito, e eu tomarei vingança do meu adversário, e retribuir o pudor dos seus olhos. Versículo 42. Embriagarei a minha flecha com sangue, a minha espada devorará a carne que do seu santo convivo, e de cabeça de defesa e dos inimigos. Versículo 43. Nações clamem toda Javé com seu povo, porque ele vinga o sangue de seus servos, tomando vingança de seus adversários. Ele purifica a sua terra e o seu povo. Moisés foi com Josué, filho de Nun, e retirou consigo, e ele teria na presença do povo. Contexto da palavra: a fonte da vida. Versículo 45. Moisés terminou de falar essas palavras a todo Israel. Versículo 46. E acrescentou: fica atento, todas as palavras que hoje toma como testemunho contra vocês, e vocês mandarão que seus filhos observam, colocando em prática todas as palavras dessa lei. Versículo 47. Não é palavra inútil, porque ela é a vida de vocês. E é por meio dessas palavras que vocês prolongarão a vida na terra da qual vão tomar posse depois de atravessar o Rio Jordão. Versículo 48. Nesse mesmo dia Javé falou a Moisés. Versículo 49.
Moisés sube à região montanhosa de Abarim, sob o monte Nebo, na terra de Moabe, na frente de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu vou dar como prosperidade aos filhos de Israel. Versículo 50. Você morrerá no monte que tiver subido, e se reunirá com seus antepassados, assim como seu irmão Arão, que se reuniu ao seu povo no monte Hor. Versículo 51. Porque vocês forem fiéis a mim no meio dos israelitas, junto às águas de Merimbá, Gade e no deserto de Sim, e não reconheceram a minha santidade no meio dos israelitas. Versículo 52 para terminar. Por isso você contemplará de longe a terra, mas não poderá entrar na terra que eu vou dar aos israelitas. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 52. Da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés. O comentário do capítulo 32 de Deuteronômio, do versículo 1 e o versículo 4, diante de toda a criação começa o julgamento. A primeira parte apresenta quem é Javé, o único Deus digno de confiança, rocha. Ele é a justiça e o direito. Por quê? Intervém a história para construir uma sociedade nova, a partir da libertação do pobre e do oprimido. O versículo 5, o versículo 6, Israel é filho degenerado. Por quê? Abandonou Javé para seguir o caminho da injustiça. Através do êxodo da aliança, Javé se tornou pai e criador do povo, libertando da escravidão. O versículo 7 e o versículo 14, a história de Israel é uma longa série de benefícios que Javé fez por esse povo, de um grupo marginalizado entre as nações. Javé formou seu povo próprio, libertando-o da escravidão, terra deserta, e levando para a terra da vida, terra fértil. Israel deve ser a sua história. Javé é não aos ídolos. Versículo 12. O versículo 15 e o versículo 18 do comentário: aos benefícios concedidos por Javé, Israel respondeu com fidelidade, abandonando Javé para servir os falsos deuses que têm ouvido, mas não ouça, tem olho e não enxerga, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, e tem pé e não anda, e não tem espírito nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. Abandonando a Javé para servir os falsos deuses dele. Quem abandona o Deus da justiça é doador da liberdade e vida. Inevitavelmente começa a servir os deuses falsos de madeira, de pedra, de gesso, de bronze ou de papel, que fica dentro das suas casas nos lugares escondidos. Uns falsos da riqueza e do poder, que se alimenta da exploração e opressão. O versículo 19, versículo 25, abandonando por Israel, Javé também abandonará e se servirá de outros povos para puni-lo, deixando o Deus da justiça. Israel torna-se vítima das nações, que serve os ídolos de prata, de ouro, de bronze, de madeira, de pedra, de gesso e de papel.
Versículo 26 e versículo 33, Deus havia chamado uma nação estrangeira para julgar Israel, mas a nação estrangeira não entendeu que devia ser apenas um instrumento da justiça de Javé e acabou cometendo outra injustiça. O versículo 34, o versículo 44, Deus intervém novamente para salvar o seu povo da opressão, ao mesmo tempo punir as nações. Esta, em vez de se alimentar e ser instrumento de Deus, torna-se espessoras em justiça, paralisa o processo histórico numa vai e vem de contradição que impede a realização da liberdade e vida. E Deus intervém nesse processo para libertar e dar vida ao pobre e oprimido, abrindo a história para o futuro da justiça. No capítulo 30 de Deuteronômio, do versículo 15, versículo 20. E do capítulo 48, versículo 52, e nota também Número, capítulo 1, versículo 13. Esse aí foi o comentário da Bíblia Católica, do capítulo 32 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 52, para terminar. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Dá sabedoria para que nós possamos entender a palavra dele e também não somente para entender, mas também que nós possamos obedecer a palavra dele como está escrito e também fazer a vontade dele quando ele está falando conosco. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno e se Ele quiser. Fica todos na paz, shalom para todos.